Agora uma pergunta pessoal. O que te motivou a fazer cirurgia plástica? Eu sei que você escolheu quando você era criança, mas assim, qual a motivação? Eu sempre fui competitivo. Talvez a primeira motivação que eu tive na vida foi porque me disseram que eu não poderia, ou que eu não deveria, ou que aquilo não era pra mim. Foi o que me fez decidir não largar, porque, eu falei, sempre foi do meu perfil ser competitivo e sempre foi do meu perfil provar pra mim que eu posso tudo aquilo que eu decido. Mas o que me manteve nessa decisão foi um pouco dessa ideia de... Eu sempre tive uma coisa meio assim de gostar de operar, de gostar... Eu sempre foi tinha uma coisa com sangue, cirurgia. Gostava, sei lá, gostava. Uma coisa somada à outra, né? As pessoas me falam, mas é demais pra você. Será? Não tem médico na família, não tem nada. Quantos anos você tinha quando você falou que você ia fazer? A primeira vez, 6 anos. Falei pro meu avô, falei cirurgia plástica, inclusive. Falei que eu queria ser cirurgião plástico. Meu avô se espantou, falou assim, mas de onde é que você tirou isso, né? Não sei também, me perguntaram, não sei. Na época, o Pitangui tava, né, tinha aquela coisa, uma aura em cima do Pitangui, devia muita gente falar, e eu acho que eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas o que me manteve foi isso, eu vi que fazia sentido essa escolha. Era uma escolha que me representava, né, enquanto... alguém que quer mais, né? Alguém que não tinha nada e queria mais. Mas fiquei sabendo que na faculdade você desmaiou a primeira vez que você viu um parto normal. Caí. Sei lá por que foi, porque tive uma síncope vasovagal, estava assistindo o parto normalmente é um ambiente bem quente, né? Normalmente você não dá, a criança vai nascer, você não pode deixar o ar-condicionado ligado ali. E tava quente pra caramba, eu não tinha comido nada, não tinha almoçado, aquela coisa de interno, e aí tava assistindo o parto, e era sangue pra tudo que era lado, e sei lá. Eu não tava na sala, só fiquei sabendo. Pois caí. Mas aí depois, nunca mais. Foi o meu batismo. Na sua formação de cirurgia plástica, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Caramba, foram vários. Se for na plástica, talvez maiores desafios até na cirurgia geral, né? Não, foram vários, né? Foram inúmeros. O principal desafio foi o nosso, né? E foi residência junto com casamento, que foi quase que um avalanche, né? Uma reviravolta na vida. É o que eu diga. Pois é. Realmente foi muito difícil. Poxa, primeiro ano de cirurgião geral, a gente trabalha 70, 80 horas por semana. Não, eu não te vi. Eu casei com o seu cachorro, o Spike mesmo. Tipo isso. Imagina, né? Você num começo de casamento, começo de vida a dois, nessa confusão que a vida vira, realmente é um desafio. Meu Deus, não é fácil. Você dava muito plantão, eram muitos plantões, não tinha praticamente descanso. E quando você chegava em casa, você queria dormir. E eu queria conversar. Porque eu já tinha ficado, sei lá, 70 horas sozinha, né? Aí você chegava em casa morto, super cansado. Isso foi na geral. Agora na plástica acho que já melhorou um pouco. Melhorou, mas um momento pesado foi a morte do meu pai. Tava em qual? R qual? É o equivalente ao R4, né? Seria o R2 da plástica, mas seu quarto. O R4, né? Somando tudo, R4. Foi um momento difícil, porque aquele momento que você, caramba, o que eu faço agora? Será que eu continuo, termino? Será que eu vou dar assistência para a família? O que eu faço? Né? Então foi um momento pesado, muito difícil, mas o lado positivo é que a gente, assim, do ponto de vista de vida a dois, já estava bem tranquilo. E isso me deu tranquilidade para finalizar o que eu já tinha começado. Né? Eu nunca fui uma pessoa de abandonar nada. Assim, se eu pego uma coisa para fazer, eu vou até onde eu tenho que ir. Então, isso me ajudou a manter, pelo menos, o foco, né? Dentro daquilo que eu tinha me proposto a fazer, que era terminar a faculdade, terminar a cirurgia plástica. Inclusive, no dia da notícia da morte do seu pai, eu lembro que a gente estava de plantão no aeroporto de Brasília, porque... além da residência, de trabalhar durante a semana, eu também trabalhava, você fazia residência durante a semana. De final de semana, a gente dava plantão no aeroporto de Brasília para complementar financeiramente a renda, porque a gente queria fazer uma viagem e tal, e realmente só o que a residência pagava e o que eu ganhava também trabalhando fora não era o suficiente. E eu lembro que foi um dia que a gente estava de plantão e eu tinha ido te render no plantão na hora do almoço. Tipo isso. Então foi uma coisa. Trash. É. Esse é um momento dos mais, sim, pesados que eu carrego na vida. Enfim, sempre vão existir desafios, mas esse foi um que, assim, não tem como
algo assim não mudar a vida, né, completamente. Meu pai morreu super jovem, né, com 54 anos, estava fazendo 55. Ele tinha acabado de fazer 55. E mudou muito, né? E estava 3 dias atrás com a gente lá, né? Então. Eu levei ele no aeroporto 3 dias antes. Pois é. Foi uma coisa assim que, isso ali no R2, você foi embora do plantão e eu fiquei. Falei, meu Deus. E uma coisa relativamente nova que muitos pacientes não sabem, e eu queria que você falasse um pouco mais e explicasse de onde veio a ideia da pré-consulta. A ideia da pré-consulta foi facilitar algumas respostas em respeito às necessidades que eu tenho enquanto profissional. Quais necessidades são essas? Eu entender exatamente, primeiro, a expectativa do paciente, aquilo que ele está buscando saber, e ter uma ideia, mesmo que fotográfica, sobre daquilo que ele está desejando mudar. E na pré-consulta eu consigo, de forma bastante rápida e objetiva, ter uma ideia desse todo. E aí eu consigo responder, sendo bastante objetivo, o paciente, se é possível ser feito aquele determinado procedimento, se faz sentido a gente seguir com aquela ideia do procedimento em si, e já na sequência o planejamento financeiro, né, que é o que muitos buscam aí. Então a ideia da pré-consulta foi para deixar o paciente tranquilo em relação ao próximo passo, se faz sentido para ele dar esse próximo passo ou não, e se fizer, que ele dê esse passo com todas as informações na cabeça. Acho que principalmente na pré também otimizar o tempo do paciente, né? Sim, aquela coisa, né? Tempo de deslocamento, tempo de trânsito, o conforto de você receber tudo em casa. A gente conversou lá no começo sobre caro ou barato, é uma coisa relativa, mas às vezes a pessoa tem aquilo, eu acho que a cirurgia é cara, então eu nem vou lá, não vou pagar a consulta, ficar lá, né, demanda um tempo maior para passar por toda a experiência do quanto é ED, e aí de repente não é para mim, né? Então eu acho que a pré-consulta, ela consegue pelo menos ter uma ideia se aquilo faz sentido, se é para ela ou não. Deixa mais próximo, né? Para quem tem vida corrida, para quem é empresário, para quem eventualmente tem todos esses medos, esses anseios. Pré-consulta é uma ferramenta muito boa porque resolve basicamente quase tudo. E agora uma pergunta, assim, para simplificar para as pessoas. Se você fosse descrever o seu trabalho, o que você faz, para uma criança de 6 anos, como você falaria? O que você faz? Explica lá para os nossos filhos. Pois é, eu deixo as pessoas mais bonitas para elas mesmas. Eu me sinto como uma ferramenta de transformação e liberdade para as pessoas, para que elas vivam uma vida melhor diante da perspectiva delas, menos presas, com mais liberdade, sendo livres para ter o corpo que desejam, com as decisões que precisam ser tomadas, né, com a responsabilidade necessária. Toda liberdade carrega uma responsabilidade. Pegando um pouco da minha história, eu sou competitivo, eu sou exigente comigo mesmo, talvez assim, com o meu trabalho de todos eu sou o mais chato disparado, porque eu me cobro, né? Eu tenho um senso de responsabilidade muito grande quando eu coloco um paciente na mesa, em cirurgia. Isso tudo me obriga a buscar aquilo que eu julgo excelente. Ser excelente nessa trajetória que a gente constrói junto com os pacientes de transformação, de redescoberta, de se sentir livre, ajudar os pacientes a revelar aquilo que eles gostariam de revelar para o mundo. Às vezes o paciente não acredita nele, às vezes ele não acredita que ele pode, às vezes ele não acredita que ele deve. A cirurgia plástica antes de qualquer coisa, é uma ferramenta de liberdade. E uma outra coisa que a gente vê bastante que as pacientes têm, o medo paralisa, bloqueia e elas acabam não fazendo. Então é essa dúvida. Eu quero muito fazer, mas eu tenho medo de morrer. Eu quero só fazer um convite para quem está assistindo essa conversa. Faz o seguinte, vai lá no ChatGPT, eu vou pedir para o pessoal fazer uma ediçãozinha rapidinho e faz a seguinte pergunta. Coloque para mim em grau de risco e comparação cirurgia plástica, viagem de carro, paraquedas e outras atividades radicais. Você vai descobrir que uma viagem de carro, estatisticamente, ela tem mais risco de um acidente grave e de impacto fatalidade do que inúmeras dessas outras atividades. E entre elas, cirurgia plástica. Que eu quero dizer, estatisticamente, a gente corre risco todo santo dia. Então, é óbvio, o paciente que não vive na sua rotina, uma cirurgia, ele sente que, nossa, eu estou saindo da minha rotina, é algo anormal. Mas, na prática, não é exatamente isso. Estatisticamente falando. Mas aí algumas pessoas podem falar assim, a viagem eu precisava fazer.
A cirurgia eu não preciso. Então é um risco que eu não preciso me expor. Será que não? A questão é que vida que você quer levar.